Se existe alguma coisa que eu sempre ansiei muito, desde o momento que eu vi a saga da Liga Negra Egoísta começando, era saber no que ela resultaria. Quais formas de futebol teríamos contato nela e principalmente qual seria a visão do Ego de Empate com relação a tudo isso. Parando pra pensar bem, o motivo de eu ter me animado tanto com relação a esse tema foi sempre diretamente ligado ao arco que viria logo após essa saga. Se foi posto pra nós que teríamos uma Copa do Mundo, era muito normal de se imaginar que teríamos tempo de preparação para a própria também. Com as informações que eram necessárias sendo dadas nesse último capítulo, agora temos de maneira clara um norte a se seguir. Faltam 50 dias para a Copa do Mundo Sub-20 e obviamente veremos um arco de treinamento antes de chegarmos à famigerada competição. Ok, pessoal, hoje estamos aqui para definirmos de uma vez por todas a nossa visão de como funcionará essa nova etapa da obra e o quão ampla ela já poderá ser desde o seu início. Não se esqueça de apertar no meu botão caso você não seja inscrito. Vamos pegar aí essa placa de 100k esse ano, eu tenho absoluta certeza disso, e vamos embora para mais um vídeo. Começando do começo, eu acho que ainda talvez não seja tão claro para todo mundo o quanto esse arco que começa agora no cap 304, já que o 303 encerra o volume 34 da obra, é de longe o melhor arco no quesito nível de futebol que já vimos os garotos entregarem. Diferente de antes, que quando eles se encontraram estavam se desenvolvendo, ambos atualmente possuem suas formas máximas atingidas, e para que elas possam serem bem desenvolvidas, que ambiente é melhor para trabalhá-las, pensando aí na formação de uma equipe, senão do que uma literal partida de treinamento. Sim, pessoal, eu estou perdidamente apaixonado na possibilidade de ver um 11v11 com os garotos atuais. É quase certeza que isso deva acontecer. As fontes são sim as vozes da minha cabeça, mas mesmo assim eu queria esclarecer isso porque vamos desenvolver bastante nesse vídeo esse tema aqui. Provavelmente você já pensou, mas Taigo, 11 mais 11 dá 22 e os classificados são 23. E o outro jogador? Eu também pensei nisso. Atualmente existem dois jogadores que, entre aspas, não possuem muita resistência na obra, não tem tanta durabilidade. Você sabe dizer quem são eles sem eu falar? Bem, sim, eu tô falando do Kurona e do Yukimiya. Se pararmos para dar uma olhada, os dois jogaram a Neo de formas bem similares, e sabemos que o Hanzi é quem na verdade realmente ainda não possui estamina. A parada do Yukimiya não é a falta de resistência, e sim a maneira como a sua visão vai ficando distorcida cada vez mais que ele exige de seu corpo. Não necessariamente significa que ele não tenha resistência, né? É só difícil o cara ficar correndo não conseguindo enxergar nada. Eu espero particularmente muito que o seu tratamento no futuro seja efetivo com relação a essa condição dele, e diferente de uma galera por aí que eu vi torcendo pra que ele ficasse cego nos próximos capítulos, sim, você não tá maluco, tinha cara torcendo pra isso, honestamente. Até onde os fãs do Nagi vão por ele, velho. Na moral, a galera não tem limite. Se for pensar nessa situação da estamina, faria sentido esses dois trabalharem com um grupo de uma forma mais parcelada. Kurona um tempo e Yuki outro, ou no momento que um tiver um pouco cansado, o outro substitui, e assim vice-versa, tá bom? Desse jeito, já teria resolvido o problema do cara que fica de fora, tá todo mundo incluído. Como já temos dois goleiros, o que é a conta perfeitinha, né? Um em cada gol, a pergunta que fica agora seria: quais são os planos do Ego de Empate? Porque, sim, o mais esperado é esse 11v11, mas sabemos bem que o criador do projeto não fará apenas isso para preparação para a Copa do Mundo. Na melhor das possibilidades, essa seria apenas uma etapa da preparação. Pode ser a última etapa, sim, mas ainda assim não a única. E é importante só lembrar aqui para vocês novamente, porque esse período de preparação possui exatamente o mesmo tempo que a Liga Negra Egoísta teve no universo da obra. Faltavam 100 dias no início da saga e no início do novo arco agora faltam 50. Calma, eu não quero dizer com isso que veremos por 3 anos novamente os meninos se prepararem. É óbvio que os autores não farão
isso, eu não acho que esse arco engloba bem esse período de tempo. Vai ser menor, obviamente, mas eu acho que pra começar bem a idealizar esse arco de treinamento, faz total sentido tentarmos imaginar qual período de tempo ele durará pra nós que consumimos a obra aqui fora. Quanto tempo precisaremos aqui fora? 6 meses? 8 meses? Pra aí sim chegar a saga da Copa? Entende o que eu tô tentando dizer? As minhas estimativas não são tão altas, mas também não tão baixas. Entre 1 a 2 volumes, cerca aí de 10 a 20 capítulos, seria o bastante pra cobrir tudo isso. Tenham em mente que já tivemos um arco parecido com esse antes, naquele tempo onde os garotos estavam pra enfrentar o Japão Sub-20 antigo, e eu quero me basear um pouco nele nesse vídeo, só que a situação atual é muito diferente, não só no quesito de nível, como também no de ambiente. Agora os meninos já estão muito mais familiarizados uns com os outros. Existe também o ponto de que o Jinpachi possui muitas mais possibilidades, dado o retorno financeiro pesado que a Blue Lock TV trouxe pra si. Nós vimos na Liga Nega Egoísta um processo onde alguns dos melhores jogadores do mundo inteiro trouxeram suas filosofias para times recém-formados. Isso pode fazer com que os garotos progredissem, mas não que eles aprendessem a agir totalmente como uma equipe. O Noah, o Prince, o Snuff e os demais podem até ter os dados dos meninos para avaliá-los e assim criar algum tipo de plano, mas o Ego Jinpachi é quem verdadeiramente conhece eles intrinsecamente. Afinal, todos os ambientes foram cuidadosamente moldados para que as sementes pudessem germinar. Se você dá uma arma na mão de um civil normal, com um pouco de instrução, ele pode se proteger de situações adversas, mas nunca você poderá comparar a habilidade dele a de alguém que vive para isso. Sabe como montar e desmontar uma, conhece o calibre, o alcance, qual o habitat ideal para seu uso e justamente a partir disso consegue discernir quais são seus pontos negativos, o que pode melhorar e o que, vamos dizer assim, não tem tanta necessidade dado o momento. Ego Jinpachi está a níveis acima dos demais nesse quesito. E eu só queria exaltar isso porque se faz necessário, já que o próprio passou um bom período da história com aparições quase que nulas. Vimos o cara, sei lá, a cada 8, 10 meses e olhe lá, foi nessa parte final aí contra o PXG que melhorou um pouco as suas aparições, mas ainda assim, eu quero que você tenha em mente isso. Não venha pra mim comparar o desenvolvimento dos meninos na Liga Nega Egoísta com o desenvolvimento que eles vão ter como equipe a partir do momento que o Ego Jinpachi vai trazer seu discernimento pra ensinar eles, ok? Não se compara, nem tente, ok? Se tu vier aqui com um comentário pra de alguma forma diminuir o que o Ego Jinpachi é pra obra, você já tá errado só de ter pensado, ok? O raciocínio vem na sua mente, já chega à conclusão, ok, eu tô errado. É isso que você deve fazer, beleza? Agora, tendo feito a abertura, toda essa introdução aqui, iremos pra forma que eu enxergo isso acontecendo. Vamos lá. Pra que aconteça um 11v11 durante esses dias aí que temos, eu creio que se faz necessário termos uma espécie, no mínimo, né? No mínimo do mínimo, uma espécie de início do arco onde os garotos possam estabilizar melhor o plano deles para com a Copa do Mundo Sub-20. E o plano deles não será apenas o plano deles, né? Será o plano do Ego. O Jinpachi viu o desenvolvimento dos garotos na Liga Nega Egoísta, os garotos se classificando pro top 23 e passando para poder jogar a Copa, mas isso não significa de nenhuma maneira, e eu quero deixar isso bem claro aqui, que o Ego é obrigado a usar os garotos da forma que eles jogam nos seus clubes, ok? Já vimos isso basicamente cotidianamente, né, no futebol brasileiro. A seleção chama jogadores ali dos seus respectivos clubes na Europa e isso não diretamente significa que eles vão jogar na mesma posição que eles jogam no clube da Europa, mesmo que eles joguem tipo incrivelmente bem no clube da Europa. Da mesma forma aqui, Ego é quem manda e desmanda na bagaça toda, ou seja, se o Ego quer enfiar o Shigiri de lateral, o Shigiri cala a boca e obedece. Ai não, mas é que o Ryoma lutou pra conseguir uma vaga como atacante, ponta, não sei o que, tem a área de finalização dele ali, que é não sei quantos graus do gol e não sei mais o que. Tira isso da sua mente. Eu tô avisando logo agora pra você não ficar cabisbaixo depois. Eu acredito que sim,
assim, a primeira etapa desse arco de treinamento é desenvolver uma espécie de perspectiva do que os jogadores vão fazer e um trabalho fixo nisso, já mirando na coletividade, ok? O ego, claro, vai ainda querer botar essa parada do egoísmo dentro, porque, obviamente, vai gerar mais reações químicas. Eu não sou tão burro ao ponto de dizer que será apenas coletividade esse próximo arco. Não, obviamente não, mas teremos a abertura disso. Primeira etapa, discernimento para os garotos e desenvolvimento das posições que eles provavelmente vão ocupar dentro do campo, ok? Eu não sei se o ego vai querer fazer uma espécie de batalha para ver quem realmente pode ficar, por exemplo, a ponta esquerda. Eu acho que tem alguns jogadores que gostariam de jogar nessa área do campo, né? Mais de 2 provavelmente. Então, eu acho que se desse para criar uma espécie de eliminatória ali para ver quem é que ocuparia esse espaço melhor, seria uma boa, mas ao mesmo tempo, eu não acho que seja necessário ficar com a briga dessas todas, porque o ego pode só ir testando depois, tá bom? Uma partida ali, testa o jogador naquela área, outra partida ali, testa outro jogador naquela área, e do mesmo jeito nesse arco de treinamento, dá pra ir colocando. Mas resumidamente, a primeira parte do arco de treinamento vai ser voltada realmente a não descobrir necessariamente, mas mostrar pros garotos as prováveis áreas que eles ocuparão na Copa do Mundo Sub-20, ok. Com isso ficando bem esclarecido, vamos para a segunda parte, que é a de quais reações químicas são mais funcionais. E essa parte aqui eu acho que não dá pra fazer acontecer sem começar o 11v11, ok? O 11v11 vai ser a última etapa, na minha opinião, mas eu acho que é a etapa primordial, porque dá pra ir se criando vários e vários rodízios de equipes totalmente diferentes, só com 2, 3 jogadores de diferentes em cada equipe, que mudem completamente o estilo de jogo da seleção japonesa sub-20. Por exemplo, eu acho que dá pra montar uma equipe com o Karasu e o Hiyori centralizados, mas ao mesmo tempo, se tirar esses dois da equipe, ainda assim tem outros formatos que podem seguir muito bem. Se você trazer o Bashira na ponta, Shido centralizado e o Rin na outra ponta e o Isagi como um falso 9, a construção de jogada ali do meio pode depender de outros jogadores que não necessariamente precisem ser tão bizarros assim na questão da meia, porque quando falamos meia, já vem na nossa cabeça sempre Hiyori e Karasu, né? O Karasu jogou um pouco mais pra trás como volante no PXG, mas ainda assim, ele ainda é meio, né? Ele cuida bem ali do meio de campo. Se você parar pra pensar, quem mais substituiria eles? Pô, tem o Reu, tá bom? O Reu faria esse papel até melhor do que alguns jogadores, eu acredito. Tem ainda pra se pensar na parte frontal, se realmente o melhor posicionamento seria Bashira, Rin e Shido, porque podemos fazer uma inversão aí com facilmente Yukimiya, Otoya e Barou. Eu não tô maluco. Realmente é muito fácil com esses 23 jogadores num 11v11 você ir trocando pequenas peças, fazendo pequenas alterações e mudar completamente a constância do time, o estilo do time, a forma como o time deve jogar. Eu acredito que sim. A melhor forma de fazer esse trabalho seria, primeiramente, dando esse foco dos garotos, eles entendendo, pô, eu não expliquei tão bem, né, sobre essa primeira etapa do treinamento, mas vamos dizer assim, o que o Isagi precisa desenvolver nos próximos 50 dias? Eu acho que a primeira parte do treinamento seria basicamente para condicionar os garotos a entenderem o foco deles, ok? O que eu preciso para a Copa do Mundo Sub-20 em específico. Cada um dos meninos tendo isso em mente, eles poderão ir trabalhando isso durante os 50 dias e ainda assim nós poderemos ver essa outra etapa que eu digo que é a etapa final porque é a mais importante, onde várias reações químicas vão ir sendo testadas enquanto os meninos trabalham essas peculiaridades que são os requisitos mínimos deles para com a Copa do Mundo Sub-20. Além de que precisamos, eu tava quase me esquecendo desse ponto,
ponto, mas ainda bem que eu lembrei. Precisamos de os garotos serem colocados em mais situações longínquas. Jogos de 90 minutos, 120 minutos. Precisamos deles terem, no mínimo, uma experiência básica sobre isso, ok? Eu não sei se realmente vão trazer isso ao pé da letra, porque no mínimo precisaríamos de um jogo de condicionamento para ver como que os meninos estão e com foco esse jogo. Imagina, um 11v11 dos melhores do projeto e nós vamos ter que passar provavelmente aí no mínimo uns 3 volumes para trabalhar direitinho, se for para trabalhar condicionamento e etc, ver se os meninos realmente estão preparados. Então eu coloco o meu pé atrás um pouco sobre isso, mas ainda assim eu gostaria de que nesse arco de treinamento tivéssemos uma partida do 11v11, talvez aí quando o Ego tivesse estabelecido algo próximo dos melhores 2 times possíveis, quando ele tivesse estabelecido isso, nós veríamos uma partida 11v11 durando 90 minutos pelo menos, durando uma prorrogação pra ver a estamina dos garotos, se tá em dia ou não. A Liga Negra Egoísta não foi uma boa base pra nós tirarmos. Pô, será realmente que os meninos jogam 90 minutos? Ok, eu não tenho toda essa certeza. Tipo, se você tiver, ok, parabéns aí, mano, você já tirou isso aí da fonte das suas vozes da cabeça mesmo, mas pra mim não ficou tão claro e eu espero que esse arco de treinamento possa trazer isso, ok? Chegando na parte final, eu acredito que o Ego já terá uma boa visualização de quais são as melhores combinações e quais são os momentos para utilizar essas melhores combinações, porque eu acho uma coisa muito interessante da galera que tá formando essa formação ideal para a seleção sub-20 japonesa, porque a galera vai realmente bem na jugular. Eles dizem, ó, esses são os 11 jogadores que serão titulares e ponto final. Só que eu não consigo atualmente ver dessa maneira. Eu não acho que a seleção japonesa sub-20 vai ter um time titular. Titulares absolutos, eles jogarão todas as partidas como os jogadores iniciais. Eu acho que esse ato de treinamento é justamente para provar isso, para ficar esclarecido para todo mundo logo desde o início da saga, que, olha, gente, não dá para num time desse aqui, com várias combinações possíveis, você apenas ir com uma, ok? Sempre na mesma tecla. Tem várias variações que eu acredito que o Ego vai fazendo, vão já ir sendo pelo menos um pouquinho demonstradas aqui nesse arco de treinamento, que vai criar uma ânsia, que vai criar uma expectativa pro momento que veremos elas acontecendo na Copa. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo, mas imagina a reação química de Zantetsu, Shigiri e Ukimiya. Gente, nós vimos no mangá do Nagi uma do Shigiri e do Zantetsu e já foi absurdo. Imagina um triângulo com esses 3. Uma posse de bola triangular com esses 3. Eu só tô te dando a ideia porque não estamos tão distantes de vermos esses tipos de reações químicas acontecendo. Imagina uma jogada criada entre o Isagi, o fucking Barou e o fucking Rin, ou fucking Bashira. Irmão, tu entende o que esse arco que tá vindo agora proporcionará pra nós? A sequência de ligações que veremos é uma coisa assim que na Liga Negra você não conseguia nem parar pra pensar sobre. Só que agora é simplesmente a realidade da próxima saga, do próximo arco, entende? Eu tô muito feliz, eu tô muito na expectativa desse próximo arco por esses pequenos detalhes que podem não significar muita coisa pra maioria da galera, mas é simplesmente a primeira vez onde vamos poder ver todos os garotos entrando em reações químicas em sequência e não necessariamente tem um limite pra isso, não é por um momentozinho, tá ligado? São por fucking 50 dias seguidos. Então se os autores quiserem fazer 3, 4 volumes seguidos com isso, o que eu acho um pouco já longo demais até, mas ainda assim se eles quiserem, tem conteúdo o bastante pra se entregar de um arco desses. Eu só queria deixar isso bem esclarecido pra vocês. E cara, eu acredito que sim, essas são as etapas primordiais pra o arco de treinamento. Primeiramente, discernir, ter essa ideia clara, cada um dos garotos perceber o que eles precisam desenvolver pra Copa do Mundo e trabalhar em cima disso. 50 dias é um tempo considerável, né? É o tempo que eles passaram na Liga Negra Egoísta, então já dá o tempo bastante aí pra eles desenvolverem alguma coisa que seja útil. Agora, se você parar pra pensar mais nos arredores disso, velho, vamos muito além. Eu não quero fazer esse vídeo ficar tipo de 30 minutos, mas ainda assim eu preciso trazer esse ponto que é, véi,
assim, é impossível, tá bom? É impossível esse arco não ser. De toda forma, tipo, não tem como errar nesse arco. É o que eu imagino, pelo menos. Porque os meninos discerniram o que eles querem, né? Pra Copa do Mundo. O Ego também trouxe as suas palavras e sua perspectiva pra eles poderem ter esse discernimento. Nós temos eles jogando e as formações se batendo, cada vez mais próximo dos 11 titulares, pelo menos do primeiro jogo. Ok. Em cima de tudo isso, ainda são grandes as chances de que tenham outras coisas acontecendo no plano de fundo, tá bom? O presidente da FIFA, provavelmente nós não sabemos o que vai acontecer com a Blue Lock TV. Eu acho que a maioria da galera gostaria de acompanhar ainda essa preparação da Copa do Sub-20, mas eu não sei se tudo poderia ser bem streamado, já que, de certa forma, isso seria entregar para os adversários toda a preparação da Copa do Mundo Sub-20 do Japão, né? Então ainda tô meio na dúvida, talvez um stream só da última partida, ou talvez algumas entrevistas ali ao longo desse arco de treinamento, já bastaria, né? Querendo ou não, o hype vai estar grande no universo de Blue Lock para acompanhar a Copa do Mundo Sub-20, já que os garotos vão estar participando dela, mas ainda assim, eu sinto ainda que esse arco não será apenas só um arco de treinamento, entende? Tipo, pela primeira vez eu tenho o sentimento de que eu não tô conseguindo ter a percepção total do quão incrível será um arco da obra. Eu não acho que esse arco de treinamento será apenas isso, e com apenas isso eu já digo, é grande coisa, né? Esse apenas isso que eu disse aqui. Eu acho que ainda vão ter mais coisas, então se você tem alguma ideia, se você acha que existe alguma etapa da preparação que é necessária, comenta aqui embaixo, vamos discutir sobre isso. Esse será o arco pra não botar defeito, tá bom? Eu não acho que eu vou botar defeito em nenhuma coisinha desse arco, eu vou me divertir pra caralho e eu espero que todos nós possamos se divertir, porque serão, no mínimo aí, uns 4, 5 meses dentro desse arco, ou seja, só lá no final do ano é que devemos realmente estar chegando na Copa do Mundo Sub-20. De toda forma, nos vemos aqui amanhã pra mais um vídeo, tamo junto, valeu, falou e... Cut!